Olá, seja bem-vindo! O Educa Floripa de hoje está conectado com a língua brasileira de sinais. Vamos apresentar um trabalho desenvolvido no Núcleo de Educação Infantil Municipal Doralice Maria Dias, que leva Libras para crianças dos 3 aos 6 anos de idade, mostrando que a fala não é a única opção de comunicação. Também vamos conhecer um projeto realizado na EBM da Costa da Lagoa, com boi de mamão, uma ação que resgata a cultura da ilha e aproxima os estudantes das tradições do local onde vivem. Nós teremos ainda dicas de português e também vamos conhecer a EBM Dilma Lúcia de Freitas, através do olhar do estudante Felipe Madison Del Nero. E a gente inicia falando sobre o trabalho envolvendo a língua brasileira de sinais que acontece no Núcleo de Educação Infantil Doralice Maria Dias. E quem está aqui comigo é a Kelly dos Santos, que é intérprete. Kelly, seja muito bem-vinda ao Educa Floripa. Obrigada. Obrigada pelo convite. Kelly, a intenção é ensinar Libras desde cedo. Isso. O objetivo do projeto é trabalhar a estimulação precoce com as crianças no nosso NEM, em contato também com um professor surdo. É um trabalho diferenciado, ele começou como um projeto piloto. Isso, a gente iniciou ano passado como um projeto piloto, era a única unidade que estava oferecendo língua de sinais, mas mais 4 áreas de professores de diferentes licenciaturas, né? Então, junto com a língua de sinais, as crianças também passaram a ter artes visuais, tecnologia, inglês e música. A educação física já era uma prática, né? Então já era um professor de outra licenciatura. E aí ingressou também língua de sinais. Era um projeto piloto, mas não é mais. Não é mais. Agora, no ano de 2023, mais outras 5 unidades também já estão com a proposta semelhante. Inspiradas aí no trabalho de vocês desenvolvidos no Doralice. Como é que é feito esse trabalho na prática? A respeito da língua de sinais, eu sou intérprete de um professor surdo, professor Rui, e nós entramos dentro da rotina das crianças que já têm o seu professor regente, né, o seu pedagogo, o auxiliar de sala, os outros profissionais que atuam dentro do grupo. Então, eu e o Prof. Rui entramos e a gente acompanha a rotina da criança, né? Então, a gente vai ensinando língua de sinais e desenvolvendo propostas de acordo com a rotina das crianças naquele grupo, né? É um momento em que eles estão tendo contato com a língua. Então, dentro da rotina, a gente tenta inserir, né, a prática da sinalização. Então, no momento da troca, no momento do parque, do refeitório, tudo aquilo ali, a língua de sinais está presente. E aí vocês vão trazendo toda a prática, né? Como é que vocês treinam os sinais com elas? A gente senta em roda com as crianças, né? Apresenta alguns sinais, mostra os sinais da rotina ou do tema que aquele grupo está trabalhando naquele momento. Por exemplo, cores, frutas. Isso, cores, frutas, brincadeiras, né? O próprio boi de mamão, que também permeia nossas práticas, né, dentro da unidade, a gente conversa com as crianças ali na roda, mostra alguns sinais. E no decorrer das brincadeiras, das outras propostas do professor regente, a gente fica frisando, né, repassando aqueles sinais que já foram apresentados. Kelly, o que tu observas como intérprete? Esse contato da criança desde cedo com Libras cria um vínculo maior com a língua? Cria. A criança, quanto mais cedo ela tem contato com a língua de sinais, com qualquer outra língua, na verdade, mais ela vai absorver. No caso da língua de sinais, é diferente porque ela tem uma modalidade diferente. Então, a língua de sinais, ela é visual. Nós somos seres estimulados auditivamente desde sempre. Então, a nossa intenção é mostrar para a criança que existe uma maneira visual de se comunicar. Então, o primeiro ponto é despertar a criança para o olhar. Então, principalmente com os bebês, né? A gente precisa fazer com que ele preste atenção ao que ele está olhando, ao que ele está vendo. Então, não é só a prática de sinalização, é mostrar uma forma de enxergar as coisas diferente, né? Quais as estratégias que vocês utilizam daí? Então, principalmente com as crianças bem pequenas e os bebês, a gente tenta trabalhar a questão do olhar, né? Direcionar o olhar da criança para a gente, para conseguir se comunicar. Nem sempre com a língua de sinais formal,
muitas vezes a gente usa uma língua mais gestual para fazer com que aquela criança desenvolva, desperte isso, para aquele olhar, para aquela forma de comunicação. Então, nós temos bebês de 1 ano, de 2 anos já sinalizando. Então, eles sabem a hora do papá, né? Quando a gente chega na sala, a gente chega com um cordão, um crachá. No meu tem um espelhinho, que eu consigo fazer com que a criança venha até mim para se enxergar ali. Então, aquilo ali foi uma estratégia que eu encontrei que eu acho que funcionou, porque eles vêm e eles querem se olhar, se né? perceber ali. Se perceber. Eu sempre digo que tem a criança mais linda do NEM no meu crachá, e aí eu falo que é uma surpresa e mostro a fotinho deles, né? O rostinho deles. Então, isso foi uma estratégia de atrair o olhar, né? O Prof. Rui também. Então, eles precisam olhar para o Prof. Rui. Não adianta gritar, não adianta chamar. Vocês têm que direcionar o olhar. Então, para tudo isso, a gente está trabalhando a questão da estimulação visual. A gente vai conversar com o professor Rui daqui a pouco, né? Sim. Mas antes disso, eu queria saber também como é que é essa parceria. A Secretaria Municipal de Educação, ela tem incentivado esse movimento? Você falou que vocês começaram como um projeto piloto, que agora está em outras unidades. Sim. Vocês percebem essa preocupação, esse comprometimento? Sim. Inclusive, a gente teve formações durante o ano, né? Esse ano, agora de 2023, principalmente, para que a gente consiga trazer para a nossa prática, né, docente, a questão da política que existe para a educação infantil na rede. Então, a gente não pode fragmentar, né, e pensar que a língua de sinais é uma coisa à parte dentro da rede. Então, a língua de sinais tem que permear, né, o que a gente tem nos documentos da nossa rede que determinam como é a educação infantil. Kelly, quando a criança está saindo do NEM, indo para os primeiros anos do ensino fundamental, ela já vai com uma boa bagagem, então? Sim, e o interessante é que em algumas escolas da rede, nós temos a sequência, né? Então, nós não temos ainda resultados, mas acredito que serão resultados bem positivos logo ali na frente. A nossa intenção é tirar o estranhamento, né? Que a língua de sinais fique cada vez mais natural, que não seja algo diferente, que seja algo rotineiro, que as crianças, ao encontrar uma pessoa surda, não sintam estranhamento, não sintam medo, né? Que eles olhem para aquilo ali, eu sei como ajudar, eu já tive a realidade assim, pertinho de mim, eu sei do que se trata. Então, esse estranhamento, as nossas crianças não têm mais. Kelly, e qual é a diferença do teu trabalho para o trabalho do professor Rui? Então, eu sou intérprete de língua de sinais. Meu papel é mediar a comunicação, né? Fazer uma comunicação mais leve, para que a criança não se sinta perdida quando ela não consegue se comunicar. A função do Prof. Rui é ensinar a língua, né? Língua natural para ele, língua que ele domina e que ele tem propriedade para ensino. Então, nós somos uma dupla. É um trabalho de parceria. Isso, nós trabalhamos em parceria. O Prof. Rui sinalizando, mostrando os sinais, a prática pedagógica é muito mais com ele, apesar de nos bastidores eu e o Prof. Rui trabalharmos juntos. E dentro de sala de aula, a minha função é fazer esse intermédio entre a comunicação do Prof. Rui, quando ele não consegue se fazer entender, com as crianças para que elas tenham esse acesso. Kelly, super obrigada pela nossa conversa, foi um prazer te ter aqui. Infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço o convite, obrigada. E daqui a pouquinho a gente volta, né, a falar sobre esse assunto. Agora a gente faz uma pausa e logo a gente retorna com o professor Rui, que a gente já citou, e também com a Kelly, mas aí como intérprete. Mas antes, a gente vai conhecer um pouquinho da EBM Dilma Lúcia de Freitas, que fica na Armação do Pântano do Sul, através do olhar do estudante Felipe Madison Del Nero. Oi, meu nome é Felipe Madison Del Nero, tenho 12 anos e estudo na EBM Dilma Lúcia dos Santos. Sou bicampeão mundial de jiu-jitsu lá em São Paulo, campeonato mundial. Vou apresentar a escola para vocês hoje. A minha escola é de tempo integral e agora a gente está no horário do almoço. Aqui quem muda de sala são os alunos, não os professores. Nós temos sala de inglês, história, geografia, artes, matemática e língua portuguesa. Aqui temos vários projetos no contraturno. Somos cerca de 450 estudantes. Nossa escola fica localizada no bairro da Armação do Pântano do Sul. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.
Tá aí um pouquinho da EBM Lúcia Dilma de Freitas, uma escola cheia de projetos interessantes como o Clube de Astronomia e o Minha Árvore Favorita, que a gente ainda vai mostrar aqui no Educa Floripa em um outro momento. Mas agora a gente continua falando sobre língua brasileira de sinais e o meu convidado é o Rui Zusa, que é professor surdo e atua no NEIM Doralice Maria Dias. Rui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu aceitei o convite para estar aqui e estou muito feliz por estar aqui. Falar sobre isso, né? Explicar um pouquinho, em resumo, então, como que funciona. Rui, me conta, você nasceu surdo, a partir de quando que você teve contato com Libras e qual foi a importância da Libras para o teu desenvolvimento? Então, a minha mãe estava grávida de mim, né? E teve uma doença viral, parecido com rubéola. Não era rubéola, mas era uma doença parecida, enquanto ela estava grávida, né? E aí, quando eu nasci, aparentemente não tinha nada, mas a minha avó notou algo diferente. Batia a palma, eu não reagia. E ela pensou, é possível que ele não esteja escutando. Falou isso para minha mãe e descobriram então a surdez. A minha mãe ficou apavorada, como que vai ser isso, né? Preocupada, como que vai ser o futuro do meu filho? Começaram então a dar alguns conselhos para minha mãe, né? Leva o Rui então no hospital, numa psicóloga, numa pedagoga. Fui para fono, diversos profissionais. E tudo com o objetivo de me desenvolver para o futuro. Minha mãe sempre procurando ajuda médica, né? Lá em Sorocaba, em São Paulo. Procurou toda essa ajuda e encontrou, então, uma fono que estimulava muito a questão da fala. E aí eu comecei tratamento com ela. Durante um tempo. Consegui desenvolver a questão da fala e treinava muito olhando no espelho. A questão da oralidade. Por exemplo, A, E, I, né, as letras. Treinava a leitura e fui me desenvolvendo. Fui para a escola, uma escola de ouvintes, onde eu era surdo. Uma sala de ouvintes onde eu era o único surdo. Aí foi a questão de ter uma comunicação com o professor, né? O professor fazia ditado, né, eu junto com os colegas, né, tinha um do meu lado que me ajudava e eu ainda assim não conseguia entender nada, não conseguia desenvolver. Fazia ditado e eu copiava dos meus colegas. E a professora exigia minha atenção, dizia que eu precisava prestar atenção nela. A comunicação era muito difícil. Esse primeiro ano não deu muito certo e a professora chamou a minha mãe, chamou a minha família e disse, teu filho é surdo, ele não consegue acompanhar aqui dentro dessa sala. Então, vai ter que procurar uma outra escola, uma escola especial para surdos, quem sabe. A minha mãe ficou impactada. Como isso? Como assim? Era uma escola particular, mas mesmo assim ela continuou procurando ajuda. Troquei de escola, com 8 anos, uma escola especial de surdos. E aí eu conheci a língua de sinais. Primeiro eu não sabia o que significava aquela comunicação com as mãos, não entendia nada daquilo. E aí uma professora me deu uma apostila. E eu comecei a aprender os sinais e entendi que aquilo ali era uma forma de comunicação, que eu poderia usar alfabetos, que eu poderia usar as letras. Então, toda essa tua bagagem, essas vivências, elas ajudam hoje na sua trajetória como professora em sala de aula? Então, eu pensava, né, como seria essa questão do meu futuro como ensino? Fiz um curso na FENES, lá em São Paulo, de capacitação para professor surdo. E aprendi muito, me ensinaram e eu senti que eu tinha aquele perfil, tinha aquela vocação para ensinar língua de sinais. Em 8 meses, eu fiz esse curso e aprendi muito sobre metodologia, sobre prática, sobre língua de sinais, diversas coisas. Então, fiz uma prova chamada ProLibras, em 2007. Gravava essa prova e eles habilitavam se tu está pronto ou não para ensinar a língua de sinais, através de um sorteio.
Eu peguei no sorteio o tema localização. Gravei essa sinalização, fiz bastante expressão, os alunos me entendiam e fui aprovado nessa prova. E aí ganhei essa certificação, a qual me deixou muito nervosa, e comecei a trabalhar com o ensino. Depois surgiu o curso do Letras Libras. E aí, aqui em Florianópolis, eu comecei a pensar na possibilidade de vir para cá. Vim para cá, fiz o Letras Libras, muitas pessoas queriam participar, né, aqui na UFSC, e eu aprendi muito sobre variação linguística, sobre diferentes sinais, muitas pessoas do Brasil inteiro vieram para cá. Fazia provas, tinha muitas perguntas, provas sinalizadas, que não haviam escrita no papel, só sinalização, e eu me dediquei muito nessas provas. A minha mãe achava que eu não ia conseguir passar numa prova federal. Não é fácil. E eu fiz o vestibular e fiquei dizendo, vamos esperar, vamos ver. Quando abriu o resultado, a minha mãe não acreditou que eu tinha passado numa prova federal. Ficou muito feliz. Então, foi assim que começou a minha trajetória como professor. Está sempre estudando. Fiquei 4 anos, então, dentro da UFSC. E sou a CT, então, fazendo provas todo ano para trabalhar na rede municipal, até hoje. Já faz 6 anos que eu trabalho. Então, esse trabalho dentro de escola de 1º ou 9º ano é importante. E focando na educação infantil, quando eu entrei no ano passado, no NEIM, muitas pessoas, muitos professores não entenderam, todos os ouvintes, né, qual era a importância desse ensino do 0 aos 6 anos. Não tínhamos nenhuma criança surda, só crianças ouvintes, mas a gente queria ensinar a língua de sinais, né? A disciplina de Libras, de tecnologia, de música, de artes visuais, inglês, foram algumas áreas que entraram e as crianças e os colegas se sentiram muito nervosos, né? Eu fiquei um tempo sem intérprete, consegui me comunicar oralizando, né, com as crianças e com os colegas. E o trabalho foi sendo desenvolvido dentro de sala, né, com as crianças de 0 a 6 anos. Eles conseguiam se comunicar. Eu trabalhava com estimulação oral até a chegada de um intérprete. Fiquei muito feliz quando a Kelly chegou para a gente trabalhar juntos como intérprete. A gente conseguiu se dar muito bem no trabalho e estamos trabalhando junto até agora. Que bom! Rui, eu fiquei sabendo que, além de professor, você também é um grande artista. Está aí participando de um filme que está em uma plataforma, também faz sapateado, é modelo. Quer dizer, você superou barreiras, atravessou barreiras. Então, comecei como modelo e agora, de pouco tempo, que eu entrei nessa carreira de ator. Uma moça que era a diretora do filme estava à procura de algum modelo surdo. E aí um amigo tinha o contato e falou, sim, conheço um modelo que tem uma agência. Ele trabalha para uma agência. E ele é responsável pela parte de modelos. A diretora, interessante, me colocou em contato com ela. Ela me procurou, mandou uma mensagem e você pode participar então de um filme, uma série, Crisálida. Faz um teste pra gente te avaliar, pra ver como é que vai ser. E eu aceitei. O teste era na UFSC, eu fui até lá, encontrei o diretor, a esposa dele, e eles sabem língua de sinais. Cheguei lá, cumprimentei todo mundo, eles me deram então uma dica, né, ali, um texto para que eu pudesse complementar e fazer uma improvisação sinalizando. Eu li, decorei, tinha questão poética, tinha questão de imitação, e eu fiz todo o teste. Me desejaram boa sorte e fizeram a minha avaliação. Eu agradeci e fui embora, fiquei esperando a resposta e fui aprovado no teste. Rui,
A gente teria muito assunto ainda para conversar com você. Infelizmente, o nosso tempo é curto. A gente com certeza vai marcar aí uma nova conversa, um novo bate-papo. Mas a sua história nos serve de inspiração. Eu não sei se você tem alguma mensagem final para deixar para o nosso telespectador, né? Então, muito importante que vocês saibam quem é o professor surdo de Libras, que ele é capaz, sintam essa empatia e que desde pequenininho nós já estamos trabalhando isso com as crianças, que as crianças percebam que elas podem ser igual a mim, modelos, jogadores, atores, o que eles quiserem. Isso é muito importante para o caminho deles, para o futuro deles. Tá certo. Rui, muito obrigada. A gente marca, assim, uma nova conversa, depois para falar um pouco mais sobre a série, conhecer um pouquinho melhor da tua história. Mas desde já, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. E a gente faz uma pausa agora para falar sobre dicas de português com o professor William. Olá, pessoal. Aqui é o professor William. E hoje a gente vai falar de duas palavrinhas que parecem muito simples, mas que a gente erra de vez em quando. Eu estou falando do mas e do mais. Será que você sabe a diferença? Mas sem o i e o mais com o i. E o erro que ocorre nessas duas palavrinhas é porque os sons são parecidos. Para evitar esses erros de escrita, a gente tem algumas dicas. O mas, ele pode significar uma oposição, uma contradição de ideias. Por exemplo, eu gosto das aulas de língua portuguesa, mas as provas me assustam. Veja, eu gosto das aulas de língua portuguesa é uma ideia. Depois eu tenho uma oposição a essa ideia inicial que diz, mas as provas me assustam, as provas me deixam em pânico. Então a gente tem duas ideias opostas. Sempre que isso acontecer, a gente usa o mas. Ou eu comi muito, mas queria comer mais. Veja, aí a gente tem duas palavrinhas. O mas que vai representar a oposição e o mais que vai representar o que a gente vai falar agora. Veja, o mais com i, ele é usado de quantidade, soma. Vamos para os exemplos. Aquela pessoa é mais curiosa que aquela outra. Veja, intensidade, ela é mais curiosa. Eu sou curioso, você é curioso? E aí a gente tem intensidades, diferenças então de sensação também com relação àquilo que a gente está dizendo. A gente também pode dizer o seguinte, ganhamos mais dias para estudar. Quantidade de dias, que sorte pessoal, sorte mesmo. Ou 2 mais 2, que vai indicar a soma de dois números, que a gente sabe que dá 5, porque nós somos de língua portuguesa. Brincadeira, dá 4. Viu, pessoal? Embora as palavras elas pareçam ter o mesmo som, a mesma pronúncia, elas têm significados diferentes. E vocês têm que prestar muita atenção na hora de escrever. Essas dicas que a gente deu hoje, elas podem ajudar você a não errar quando você for fazer isso. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima dica. Tá aí, boas dicas de português e a gente segue o Educa Floripa agora falando sobre um projeto muito bacana que acontece na Escola Básica Municipal da Costa da Lagoa. E quem está aqui comigo é a Fabiana Marlene de Andrade dos Santos, que é diretora da Escola Básica Municipal da Costa da Lagoa, e também a professora Valdirene Garcia Moraes. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente que agradece pelo convite em nome da escola, né? A intenção de vocês com esse projeto que envolve o Boi de Mamão é aproximar justamente os estudantes da cultura do local onde eles vivem. Isso, trabalhar um pouquinho a cultura local da nossa comunidade, né? E resgatar um pouquinho essa história do boi de mamão, que na verdade em muitas comunidades vizinhas, né, eram trabalhados, mas está se esquecendo um pouco, né? E a gente procura trazer no dia a dia, né, das nossas crianças e colocar no dia a dia e trazer também para as famílias que vêm de fora para dentro da nossa comunidade. A gente recebe muitas crianças de outra comunidade que não conhecem o boi de mamão. Que antigamente a Costa da Lagoa a gente encontrava muitos moradores só da região, hoje não. E aí acaba sendo uma troca, né? A gente traz essa brincadeira para eles e eles também trazem lá dos lugares que eles vivem essa troca. De onde vem, é o intercâmbio de culturas. O intercâmbio das culturas. Como é que funciona na prática esse projeto envolvendo o Boi de Mamão? Porque é um projeto grande que mobiliza
toda a escola. Sim. Toda a comunidade, na verdade. Isso. Envolve todas as crianças, desde a educação infantil até o ensino fundamental, né? E o boi foi construído, né, com as crianças, e também tem algumas partes que os professores participam. E a gente faz com material reciclado também, né? E todas as crianças são envolvidas numa oficina para fazer a construção do boi. Qual é o ponto de partida? Vocês contam a história, vocês fazem o resgate da tradição para depois confeccionar? Na verdade, a gente já tem alguns personagens prontos de anos já, né? Então, assim, as crianças que vão chegando, ano após ano, a gente vai reformando o que a gente já tem, pra gente não perder, porque a gente, claro. A gente, assim, tem personagem há muito tempo já na escola que foram feitos por pessoas que hoje são pais da escola, né? E aí a gente vai reformando e criando outros dentro do... Na verdade, o nosso boi ele é um pouquinho dentro dos projetos. Então, assim, a gente já inseriu... Antes a gente tinha só bruxa, depois a gente foi inserindo bezedeira. Então, de acordo com o que a gente vai inserindo na música, a gente vai construindo novos personagens. Você falou agora de música, vocês também escreveram uma música. A música é própria de vocês. Isso, a música é própria da escola, né, da nossa escola, conta um pouquinho da história, assim, na verdade, o nosso boi, alguns anos atrás, eram 2 boi de mamão. Era o boi de mamão do fundamental e o boi de papelão, que era da educação infantil. Mas a gente, enquanto professor, a gente sentia uma dificuldade que a gente era convidado para apresentar nos eventos e dividir um pouco a escola. Às vezes convidava só um boi, não convidava o outro. E a gente pensou, né, numa reunião de professores, em fazer um único. Só que aí veio a história da música, porque eram 2 músicas. Aí a gente começou a estudar e a gente conseguiu criar uma música única. Fizemos uma única música. E aí foi onde a gente juntou e fizemos um único boi. Então, assim, já tem uma história, e aí ano após ano a gente vai inserindo algum personagem, a gente vai mudando a letra, mas tudo construído dentro da comunidade escolar. E assim, né, Val, não é só professores e alunos, a gente tem pais, professoras aposentadas, hoje que fazem parte da banda do boi de mamão. Isso, maridos de professora que tocam na banda. Bom, me conta um pouquinho da letra da música, o que ela retrata, Val? A letra da música, ela fala sobre a preservação da natureza e o cuidado com a lagoa e os animais da costa da lagoa. E ali fala do carinho, cuidado, né, com todos os animais que se apresentam no boi, né, e o cuidado com eles. E também a importância de reciclar também, plantar, cuidar do que já tem no lugar. Quer dizer, além da temática da cultura, de aproximar esse estudante da cultura, da região onde ele vive, também há uma sensibilização para a questão ambiental, de preservação. Isso, a gente trabalha dentro da cultura do boi de mamão, a gente trabalha o meio ambiente. Tanto é que na música tem algumas estrofes que falam da questão do meio ambiente, né? Vocês falaram que o projeto do boi de mamão, ele perpassa por diferentes projetos. Isso. Então, além dessa questão da sustentabilidade, ele também passeia, digamos assim, dialoga com outros projetos. Isso. Na verdade, a nossa escola, a gente trabalha com projeto articulado. Então, no início do ano, os professores, na primeira reunião, a gente tira um tema central e dentro desse tema a gente vai trabalhar todos os projetos. Então, todos os projetos estão interligados. Então, assim, o boi de mamão está interligado com o projeto de educação física, está interligado com o projeto do refeitório. Então, tudo, a gente fez agora uma ação, né? A cada quinzenalmente, a gente faz um tema para o refeitório. E a gente fez no refeitório um tema do boi de mamão. A gente trabalhou o boi de mamão dentro do refeitório. Então, assim, ele vai perpassando por outros projetos, né? Mas é um projeto que todo ano ele está na nossa unidade. Ele é da nossa unidade, né? Um projeto específico da nossa unidade. E ele também é uma brincadeira, que também faz parte da hora do recreio, do brincar, momentos de educação física, na sala de aula. Os personagens, eles ficam guardados, né? A gente deixa na oficina, nas salas de aulas, que também faz parte da brincadeira e da aula das crianças. Quer dizer, o boi de mamão faz parte da identidade da escola, da nossa escola. Permeia todo o currículo. Isso. O que você vê nas crianças, nos estudantes, Val?
Há um engajamento, há uma participação? As crianças adoram, porque nossas crianças, para as novas que chegam, né, a gente sempre apresenta o boi, né, e não tem quem não se encante pelo boi, pela música, pelos personagens, e as nossas crianças, elas não têm um personagem específico, elas querem participar de todos, e esse é o diferencial da nossa escola, que as nossas crianças, o momento que ela quer ser bruxa, no outro dia ela quer ser a cabrinha, ela quer ser o boi, e ela tem essa chance, né, porque nós temos os personagens pequenos e os grandes que oferecem toda essa oportunidade para todas as crianças brincar. Eles gostam muito da música, participar da banda, né? Nós temos as roupas, a troca. Fabiana, Valdirene, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Educa Floripa. Foi muito bom conhecer um pouquinho desse trabalho e desse resgate da cultura do boi de mamão que é desenvolvido lá na unidade. Nós que agradecemos a oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né? E todos estão convidados a conhecer o nosso trabalho, o nosso boi de mamão. Bacana. Obrigada. Obrigada. E o Educa Floripa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.